Olá, tudo bem? Olha eu aqui outra vez, através desse vídeo para falar com vocês. Bom, primeiramente eu quero agradecer a vocês que já assistiram os meus vídeos, que já viram, que já gostaram. Que Deus abençoe a cada um de vocês, né? Que Deus seja com todos que curtiram, compartilharam, que simplesmente assistiram, né? Que tenham as suas opiniões aí. Que Deus abençoe, amém? E eu quero convidar você mais uma vez a falar sobre a palavra de Deus. Nesta hora eu quero convidar você para discutirmos um tema chamado fé. Como está a nossa fé? Como é que está a nossa crença no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que tipo de comportamento nós estamos tendo diante a isso? Será que nós estamos de fato acreditando, né, nos milagres, nos prodígios, nas bênçãos? Será que nós estamos tendo paciência para esperar as obras do Senhor na nossa vida, ou nós estamos adiantando tudo da nossa maneira, conforme o nosso querer e a nossa vontade, né? Ou tipo, venha a nós e o vosso reino, nada. Então, vamos falar um pouco sobre isso, e para começarmos a falar sobre isso, eu quero que você, se tiver com a sua Bíblia aí, senão você pode pesquisar depois, ok? Nós vamos falar no livro de Gênesis, nós vamos começar falando, tem vários temas aqui. Livro de Gênesis, capítulo 12, e então nós vamos ver lá que o Senhor vai dizer assim: ora, o Senhor disse a Abrão. Abrão ainda não recebeu aí, né, o nome de Abraão, então ele ainda é chamado de Abrão lá. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra e da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Oh, bênção, glória a Deus, né? Então, para nós começarmos a falar um pouco sobre esse assunto fé. Veja bem, meu querido, aqui quando Jesus começa a falar com Abrão, e ele diz assim: sai do meio dos teus parentes, sai da casa do teu pai, sai do meio dos teus amigos, automaticamente a gente consegue ver que ele juntou sua família, né? E saiu. Só que, ao contrário de nós, porque hoje, muitas vezes, se Deus nos pede algo, né? Olha, sai e vai fazer, sai e vai pregar o meu evangelho, sai e vai fazer a minha obra, sai e vai fazer. O que a gente procura saber primeiro? Opa, será que eu tenho uma estrutura? Será que eu vou conseguir ter algo para me alimentar? Será que eu vou ter um emprego? Será que eu vou sustentar a minha família? E nós começamos a colocar vários empecilhos, né, no agir e no querer de Deus nas nossas vidas. Então, aqui, o primeiro ato de demonstração de fé desse homem, desse grande homem do Senhor, é isso: ele pega e vai, ele pega e sai do meio dos seus parentes. Ele toma a atitude sem saber para onde ir, sem saber qual o seu rumo, sem saber como vai ser, simplesmente acreditando e confiando no Senhor Jesus. Ele sai do meio dos seus parentes, dos seus amigos, ele sai do meio do seu conforto, né? Físico, conforto físico. E eu pergunto para você: você hoje seria capaz de largar o seu conforto físico? Você hoje seria capaz de deixar a sua zona de comodidade, né? Os seus amigos da igreja, os seus amigos do trabalho, faculdade, seus parentes, para ir e evangelizar, para ir fazer a obra de Deus, simplesmente por fé, por ato de fé, por acreditar que Deus vai te sustentar, que Deus vai te manter, que Deus vai te dar o pão de cada dia? Será que você faria isso, ou você colocaria todos os empecilhos das quais eu já havia falado antes? Não tenho estrutura, não tenho condições, eu sou pobre, né? E assim por diante, colocando limitações e desacreditando do poder sobrenatural do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Porque quando Jesus liberta um povo lá do Egito, vamos voltar um pouquinho, quando Deus liberta o povo lá do Egito e esse povo começa a andar pelo deserto, mesmo em meio aos seus pecados, Deus não deixa esse povo sem pão, sem alimento, sem água. Deus, durante o dia, manda para eles uma nuvem para que eles possam andar na sombra. Deus, durante a noite, põe uma nuvem de fogo para que eles possam se aquecer. Ou seja, Deus direciona o seu povo e cuida do seu povo, dá desde do alimento, tudo que era necessário para aquele povo, Deus dava. Será que nós temos essa mesma fé em acreditar que Deus vai dar todas as coisas para a gente? Porque muitas vezes nós passamos dificuldade por falta de fé, por falta de acreditar, por tomarmos decisões precipitadas.
não esperarmos o agir de Deus, não esperarmos a vontade de Deus, né? Nós, a dificuldade, bateu o sofrimento, bateu a necessidade, nós vamos tomando caminhos diferentes e passamos a não esperar a vontade do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Lembrando que o nosso Deus, ele age nos pontos a quais parece impossível para nós, ok? Né? Então, quando Deus fala lá para Abraão, sai do meio da tua parentela, esse é um ato mágico de fé que ele tem, né? E lá no versículo 2 do capítulo 12, nós vamos ver o seguinte, que ele fala assim, ó: vai-te-ei e farei de ti uma grande nação e engrandecerei o teu nome. Ou seja, aquele homem com aquela sua família, né? Hoje o pai da fé, conhecido como pai da fé. Então ele saiu do meio dos seus parentes sem ter rumo, sem direção, simplesmente sendo orientado por Deus, acreditando que Deus iria orientá-lo, e assim foi. Então eu quero chamar a tua atenção para isso. Como é que está a tua fé hoje? Né? Você realmente está acreditando no poder do nosso Senhor Jesus? Será que você crê que Ele faz o impossível de fato acontecer? Hein? Porque no livro de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz assim: é impossível agradar a Deus se não tiver fé. Ou de outras versões fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Então como é que eu posso dizer que eu estou fazendo a vontade de Deus? Como é que eu posso dizer que eu estou servindo a Deus ou satisfazendo a Deus de alguma forma, se eu não creio nele, se eu não tenho fé nas obras dele, se eu começo com uma atitude e termino com outra atitude, né? Então, primeiro, quer agradar a Deus? Tenha fé, tenha paciência, crença, permaneça ali, ainda que venha dificuldade, ainda que venha o sofrimento, ainda que venha o choro, ainda que pareça que o mundo vai cair sobre a sua cabeça. Não desacredite do poder do Senhor Jesus na sua vida. Não desacredite da vontade de Deus na sua vida. Porque muitas vezes, irmãos, nós entramos dentro da igreja e o que mais ouvimos falar é que Deus tem um projeto, Deus tem propósito, Deus tem sonhos. Isso Deus tem para todos. Todo ser humano, a partir do momento que nasce, tem um propósito de Deus na sua vida, seja ele bom ou ruim. Cabe a nós saber o caminho em que tomar, que decisão nós vamos tomar, que caminho nós vamos seguir, se é o estreito ou se é o largo. O projeto de Deus está aí, o propósito de Deus está aí, os sonhos de Deus está aí. E agora, o que eu quero? É esse propósito de Deus? É esse sonho de Deus? É a vontade de Deus? Ou é a vontade do mundo? É agir como homem ou agir como um filho de Deus? Então nós temos que saber diferenciar essas coisas na nossa vida, porque isso é importante, né? Sem fé, impossível agradar a Deus. Livro de Hebreus 11:6 diz isso. Então, para começarmos agradando a Deus, temos que crer. Crer que Ele morreu numa cruz, crer que Ele sofreu, crer que Ele foi humilhado, crer que Ele ressuscitou e nos deu vida hoje, aqui, neste momento, porque foi através da morte dEle, foi através do sangue dEle derramado na cruz, é que hoje nós estamos aqui tendo essa oportunidade. Você aí de ver esse vídeo e eu aqui de falar para você. Então, nós temos que reconhecer, crer no impossível de Deus nas nossas vidas. Ah, irmão, mas tem hora que parece que a situação não vai e se eu não fizer, parece que a situação não anda. Calma, espera. Tá certo que tem hora que nós temos que ter atitude também, não há? Tem coisas, irmãos, que temos que ser sábios. As coisas físicas são coisas físicas, materiais são materiais. Ai, eu tenho o sonho de ter um carro, eu tenho o sonho de fazer uma faculdade, mas é muito caro, eu tenho o sonho de ter uma casa grande. Bom, é o seguinte, Deus te deu saúde, Deus te deu entendimento, Deus te deu sabedoria, Deus te deu força, vai trabalhar. Vai trabalhar. Ai, irmão, mas é que eu sou fraco, eu tenho uma... Meu amigo, se quer bens materiais, use de força física. Se quer coisas espirituais, use da fé e da oração. Olha a diferença. É claro que Deus vai ajudar e vai te dar entendimento para você conquistar sua casa, seu carro, a bênção que você está pedindo, da qual eu não sei. Mas Deus vai te ajudar. Mas Ele vai te proporcionar como força física, como sabedoria humana, consciência humana,
Porque a ciência espiritual, a sabedoria espiritual, cabe a ele, não adianta querer, eu vou desvendar e eu vou fazer, porque isso não vai acontecer. Nós temos que simplesmente ter fé, sairmos da nossa zona de conforto. Irmão, eu quero ter uma casa própria porque eu quero casar, eu quero me constituir. Então vai estudar para isso. Por quê? Porque Deus deu a escola para isso. Buscar o conhecimento. Irmão, olha, gente, Salomão fala que o trabalho é dom de Deus. Então temos que ser sábios para distinguir as coisas espirituais e as coisas materiais. Eu quero ser rico. Trabalha, estuda, faça uma faculdade boa. Eu quero ser rico, vou ficar jogando a Mega Sena no jogo, é pecado, a Bíblia já fala isso. Sorte, tentar sorte, lançar-se a sorte. O anjo vai trazer do céu porque eu dei uma oferta mirabolante. Desculpa, o anjo não vai trazer nada, você deu porque quis, perdeu a oferta. Deus vai te abençoar da maneira que Ele acha que tem que te abençoar. Se Ele acha que você vai ficar rico, amém. Se não, amém também. Porque nós estamos vivendo um tempo só de prosperidade, dinheiro, fama, riqueza. E Deus está onde? A nossa fé está onde? Não é verdade? Então, nós temos que ser sábios. Acreditar em Deus. Hebreus 11:1. A fé é o firme fundamento das coisas que não se vê. Então, crer em Deus é acreditar no impossível. Eu não consigo arrumar o trabalho dos meus sonhos, mas eu vou entregar o currículo, eu vou sair. Porque não adianta querer um trabalho bonito, fazer uma faculdade legal e construir uma casa, se ficar parado. Tem que correr atrás, tem que colocar na mão de Deus, mas tem que ir também. Senhor, guia os meus caminhos para que eu entregue nas empresas corretas. Senhor, guia os meus caminhos para eu poder passar aqui no vestibular. Senhor, guia os meus caminhos para eu poder conseguir pagar esse carro, para eu conseguir constituir minha casa. Então, tem que estar na mão de Deus, mas você também tem que fazer. Porque quando a gente fala em fé, a gente tem que entender que fé é acreditar no que não se vê, mas é uma questão de ação, de atitude. Quando Jesus fala, se tiveres fé, disseres a esse monte, mova-te daqui e lança-te no mar, assim será. Se tiveres fé, ou seja, fé é eu acreditar que um monte vai sair dali e vai se lançar no mar. Mas eu tenho que ter atitude de falar, de agir, de fazer. É a mesma coisa, você compra um caminhão de areia e joga na frente da tua casa. Eu tenho fé que essa areia vai lá para dentro de casa para ninguém passar aqui e tirar minha areia da calçada. Pega uma carriola e põe para dentro para você ver. Pronto. Atitude, fé, crença. De repente você vai olhar e falar, glória a Deus, a areia não está mais aqui fora, está lá dentro. Por quê? Porque você teve fé que Deus ia te ajudar e você conseguiu colocar para dentro. Olha como é simples, né? Então fé é o fundamento daquilo que não se vê. É acreditar que somos capazes de fazer. É sem colocar empecilho nas nossas vidas. Né? Romanos 1:20, o que vai falar lá no livro de Romanos, capítulo 1:20? Vai falar assim, as coisas de Deus são invisíveis desde a criação do mundo, ou seja, tudo que Deus faz para nós são coisas que nós não conseguimos ver aos olhos humanos. Às vezes Deus está nos abençoando diariamente, Deus está nos dando força, nos sustentando diariamente, e nós não conseguimos ver. Por quê? Porque somos falhos, cheios de pecado, somos soberbos, somos gananciosos, né? Nós somos humanos, simplesmente humanos, pecadores. Então, a Bíblia ela é clara nisso, na questão. As coisas de Deus são invisíveis, desde o fundamento, desde a criação, ou seja, vou acreditar, é simplesmente isso. Acreditar que Deus disse haja luz e houve luz, acreditar que Deus disse haja separação das águas e houve, acreditar que Ele criou todas as coisas, e acreditar que Jesus desde o começo estava lá. Não foi Jesus que surgiu na cruz, Ele desde o princípio estava lá. No princípio era o verbo e o verbo era Deus. É fé, é crença. Então nós temos que crer nas vontades de Deus nas nossas vidas e acreditar no impossível. Irmãos, nós estamos vivendo um tempo hoje que o Evangelho vem sendo pregado de formas horríveis por aí. Graças a Deus ainda tem corajosos, valentes que pregam a palavra de Deus de fato como ela é. Graças a Deus, louvado seja o nome dele. Mas muitos distorcem esse Evangelho para conseguir fama, para conseguir status. E não é esse o objetivo da palavra de Deus. O objetivo de Deus é anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. É dizer que Ele morreu na cruz e Ele está preparando um lugar para nós no céu. É acreditar, fé, que Ele morreu para curar a minha dor, para tirar o meu pecado e o seu,
está no céu preparando um lugar para nós e vai voltar. E como nós vamos fazer para conseguir essa fé? Porque muitas vezes nós somos fracos, né? Olha, meu Deus, como é que eu acredito? Somos impacientes, como eu falei, somos humanos, Oxi, eu quero tanto tomar um copo d'água agora, eu quero água agora, mas tá longe de uma torneira, tá? Eu preciso ter fé que eu vou ter força para chegar até onde está a água. Preciso acreditar e colocar nas mãos de Deus isso. Então, meu querido, o que a gente precisamos fazer para ter essa fé? Veja bem, livro de Tiago, capítulo 4 e 8, diz assim, chegai-vos a Deus, e Ele chegará a vós, e limpai as vossas mãos, pecadores, e o vosso duplo ânimo, purificai o vosso coração. Então, vamos aumentar um pouco mais a nossa fé. Como? Nos achegando até Deus, nos achegando a Cristo, nos tornando mais íntimo dele. Irmãos, muitas vezes nós falamos que conhecemos a Jesus Cristo. Existem diferenças de conhecer, porque primeiro é o seguinte, veja bem, eu conheço alguns dos meus amigos, mas se perguntar para mim assim, que número é o sapato dele, eu não sei. Se perguntar qual é a camisa que ele gosta, eu não sei. Eu conheço, eu vou na igreja, eu vejo lá, nós conversamos, saímos para comer pizza, tomar sorvete, compartilhamos da palavra, mas eu não sei. Agora, a esposa dele, os pais dele sabem. Por quê? Porque o conhece intimamente. Então nós precisamos passar a conhecer a Deus, a Jesus Cristo, intimamente, para saber o que ele gosta, o que ele quer, o que realmente o agrada. E como isso? Palavra, Bíblia, está aqui, irmãos, está tudo aqui, na santa palavra do Senhor Jesus Cristo. E ele diz assim, achegai-vos a Deus, conhecer a Deus, buscar ter intimidade com Deus. Pois ele fala assim, limpai as vossas mãos, tirai o vosso pecado, ou seja, confessar os nossos erros. Dizer, Senhor, olha, eu pequei, sem medo, pecado. A gente às vezes tem medo de se confessar por causa de vergonha, né? Nós temos vergonha e tal. Irmãos, entra no seu quarto, fala com Deus intimamente, olha, Senhor, eu errei aqui, me perdoa em nome de Jesus. Se arrepender de todo o coração, para entrar na presença de Deus limpo, né? E depois ele fala assim, pecadores, e o vosso duplo ânimo. Por que ele fala duplo ânimo aqui? Ele vai começar, chegai-vos a Deus, e ele chegará a vós, limpai as vossas mãos, pecadores, e vosso duplo ânimo. O que é duplo ânimo? Você já percebeu que muitas vezes nós vamos para a igreja, o culto está fervoroso, nós estamos, não, hoje vai acontecer, é agora, é nesse momento, aleluia, eu estou crendo, eu tenho fé, e agora, e tal, e o pastor prega, o louvor vem, e você pula, e você cora, e você chora, e você abraça, e você sai, e de repente você chega em casa, o que acontece? Murchou, acabou tudo, acabou o ânimo, acabou a fé, acabou a crença. Aí o negócio fica estreito, porque começa um xingo daqui, outro bate-boca de lá, e aí, porque não vou dar conta de fazer, eu não vou pagar luz, eu não vou pagar água, e aí blá, 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 blá. E aí vai só, o negócio vai só aumentando, e aí vai só sofrimento, é só dor, e é só coisa ruim. Então, apartai-vos do duplo ânimo. Crê e crê. Acredite em Deus, de todo o teu coração. Senhor, eu creio que o Senhor vai me ajudar. Pronto. Salmo 40, esperei com paciência no Senhor. Quando a gente coloca alguma coisa na mão de Deus, fala, Senhor, isso aqui eu estou colocando na tua mão. Não adianta querer eu pegar de volta, ele vai resolver do jeito dele. E se eu pegar de volta para fazer, vai dar errado, e aí eu vou querer culpar a Deus, e Deus não tem culpa de nada. Por quê? Porque o erro foi meu. Eu que fui paciente, eu que não acreditei, eu que não tive fé. Então nós temos que ter mais fé, mais crença, mais paciência, porque hoje em dia nós não temos mais paciência. Nós temos que aprender a buscar mais, orarmos mais. E eu não estou falando só de igreja não, porque as pessoas acham que é só na igreja. Eu tenho que ir na igreja, eu tenho que ir na igreja. É em casa, é no trabalho, é no lazer. Então nós temos que crer no Senhor Jesus. Amém? E aí, para nós fecharmos aqui esse vídeo, o que fala aqui? Como ter fé? Como conseguir essa fé? Porque nós já descobrimos aqui, né? Que o que nós temos que fazer para conseguir. Agora, como ter a fé? Lá no livro de Romanos 10 e 17, fala assim, de sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus.